Bom dia, divas lindas do meu coração. Seguimos capítulo 4 e a gente conclui hoje esse capítulo. É normal esse ritmo, né? Mais devagar, porque a palavra é muito viva e inabarcável. Então, sempre tem conteúdo que não acaba, né? Que se extrai pela ajuda divina do Espírito Santo quando a gente lê, né? Então, não tenham pressa, tá? De acabar. O importante é a gente extrair aquilo que a gente precisa saber em cada meditação, tá bom? Mateus 4, 18 em seguida, tá? Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Jesus percorria toda a Galiléia ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhes os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos, e ele curava a todos. Grandes multidões acompanhavam-no da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e dos países do outro lado do Jordão. Aqui a gente conclui o capítulo 4, então. Então veja que depois que ele se batizou, ele foi tentado de fato, né? Lembrando, recapitulando então que quando a gente batiza, a gente não tem ideia que vai estar protegido, quando na verdade sim, estamos protegidos, mas é aí que a gente vai ser tentado, porque é aí que a gente se torna uma ameaça, né, para as forças do mal, forças entre aspas, que não existe, né, mas para as ilusões do mal, né, aí que ele fica nervoso e quer atacar, né, e depois de ter passado por todas as tentações, ele foi consolado, nutrido e foi direto atrás dos pecadores, gentios, pessoas que não o conheciam e nem tinham oportunidade de conhecer, porque os judeus não davam essa oportunidade para quem não fosse judeu de nascença, né? A lei era assim até então, né? Então ele já foi direto procurar as pessoas que não o conheciam, as ovelhas perdidas pelo mundo, pelos 4 cantos da terra. Ele foi atrás das ovelhas que nasceram na Samaria, que nasceram no meio do paganismo, e que nasceram lá não por escolha, mas pela, né, nasceu lá, então não conheciam Jesus não porque queriam, mas pelas circunstâncias delas, né? Então Deus é muito justo, né? E ele não vai deixar nenhuma pessoa, nenhum ser humano, nenhum que queira ele, que ele não vai, ele vai se mostrar a todos que queiram ele, né? Não vai permitir que nenhuma ovelha se perca. Por isso que tem esse tempo, inclusive, de paciência e de espera, né? Porque ele é Deus de amor, ele espera a natureza agir, né? Então, nós crescemos, desenvolvemos e exercemos a nossa liberdade, né? E superamos os nossos desafios, e Deus não intervém na nossa liberdade, que ele mesmo deu pra gente usá-la. Ele não deu pra tirar, né? Opera aí um milagre pra eu chegar logo em você, meu Deus, e pronto. Não. Gente, não faz sentido querer isso. É claro que a nossa carne quer isso, né? Porque a gente não quer a dor, a gente foge da dor e busca o prazer. Mas não faz sentido querer isso se você raciocinar um pouquinho, né? Deus deu a vida pra gente percorrer ela na liberdade. Ele vai intervir pra tirar você dessa vida, entendeu? Que implica sofrimento, prazer, dor, que implica todas as emoções e tudo isso que faz parte, né, da vida. Então isso é importante a gente refletir um pouco, tomar consciência no momento que a gente está sofrendo, né? Lembrar disso, né? E depois disso, que ele foi atrás destes, ele
foi falando atrás desses para fazer penitência, ou seja, pecadores, vocês precisam fazer penitências para se purificar, né? E eu estar contigo, né? Então não basta, achei ovelha, vem cá comigo. Não, a ovelha perdida, por mais que ela esteja, que ela não tenha culpa, que ela nasceu no meio dos gentios, ela está poluída, de fato, com as práticas, né? Com o aprendizado desordenado da vida, da verdade, do que é a verdade, do que é o mal, do que é o bem, do melhor proceder, da ética, né? Ela está corrompida ali totalmente em relação ao aprendizado, ao senso comum. Então não basta achar a ovelha perdida, né? Ele achou a ovelha perdida e ela tem que fazer penitência para se purificar. A penitência é estudar, conhecer a palavra, ir atrás, refazer suas roupas, refazer seu estilo de vida, refazer o seu modo de ver a vida, é uma metanoia, purificar o seu coração, né? Por isso que aqui ele fala, fazer penitência para esses pecadores, né? É um esforço aí agora, eu te achei, vem, mas agora, ovelhinha, você tem que tomar banho, a gente tem que aparar seu pelinho, você tem que se alimentar, tem que ter paciência, porque você tá fraca, se alimentar e esperar o nutriente agir no seu corpo, agir, enfim, né? Fazendo essa metáfora com a ovelhinha, para vocês entenderem. E, feito isso, ele caminhando, ele começa a encontrar, então, aqueles que vão ajudá-lo, aqueles que são a base da cristandade, para que ela vá para os 4 cantos do mundo, porque Jesus sabe que logo ele ia morrer, né? E que a humanidade, ele precisa deixar pessoas, humanos imperfeitos aqui, operando, né, em unidade com ele. Né, ele precisa ter representantes na terra, porque ele ia subir, ser arrebatado aos céus, ia voltar para os céus. Então ele começou logo no início a encontrar esses apóstolos, né? E veja que todos eles não questionaram nada, largaram o próprio trabalho, próprio sustento. Então pensa, coloca no nosso lugar, você está trabalhando numa multiempresa na Apple, está bem sucedida, aí chega alguém, uma alma piedosa, né, a pedido de Deus, e te toca de algum modo, te chama de algum modo e pede para você reformar a sua vida, né? Seja um homem que você se apaixona, e só que ele mora lá do outro lado lá na Austrália, e você vai ter que pedir demissão se você quiser casar com este homem, né? Enfim, em vários formatos, né, imanentes, que Deus se manifesta. Ele se manifesta através da sua criação, né? Eu já disse isso algumas vezes para vocês. Não é um ato sobrenatural, vai vir um anjo e vai te chamar. Não, venha Jesus. Não, gente, esquece isso, tá? Deus gosta de agir sobre a sua criação. Ele ama a criação. A criação é uma bênção, é uma bondade, é um bem, é perfeito, é belo, entendeu? Então ele age nas pessoas. Por isso que a gente tem aqueles insights, quando a gente procura Deus e pede, ele aparece. Seja naquela mensagem do Spotify da Deia, seja num livro que você abriu aleatoriamente na recepção do médico, seja uma pessoa que você decidiu olhar no olho dela naquele momento na calçada virando a esquina, sei lá. Mas é sempre nessas coisas corriqueiras e ordinárias. Por isso que é importante estar presente. Porque Deus está falando com você o tempo todo através das pessoas, no seu dia a dia ordinário. Através dos objetos, das coisas, das pessoas e das circunstâncias que te acontecem, né? Das notícias que vão vindo sobre você, né? Seja notícia trágica, seja notícia boa, seja notícia que inverte a sua vida e que remexe em todos os seus planos e que, nossa, tira o seu chão, né? É Ele falando com você, né? Se você pede, e mesmo que quem não pede, mas quem não tem consciência que está pedindo, né? Tem muitas pessoas que não pedem conscientemente, Deus vinde a mim, né? Ou que encontra Deus, é verdade, mas Edith Stein fala uma coisa muito certa. Aquela pessoa que busca de algum modo o conhecimento da verdade pelos estudos, encontrar a sua verdade, quem sou eu, o que é a vida, ela está buscando a Deus, só que ela ainda não sabe disso, né? E isso é fato, né? Então aqui eles largaram o trabalho na hora, o trabalho da Apple largou na hora para cuidar da mãe que está de câncer lá no outro lado do mundo, sei lá, entendeu? Sem pensar, sem olhar para trás, tá entendendo?
Então a gente tem que aprender a se colocar. A meditação, uma parte da meditação é essa, aprender a se colocar no lugar das pessoas que estavam ali. E se ele me chamasse, eu no meu trabalho hoje, né? Então você se coloca naquela situação, mas na sua vida. Então tem que tomar cuidado com o anacronismo histórico, né? Porque aí você fica uma coisa distante. Ah, mas eu não pesco, né? Como é que é? Então você não consegue sentir aquilo, né? Mas é assim que você faz. Você pega aquela situação na sua circunstância, né? Se Jesus passasse hoje e te chamasse a sair do seu trabalho e segui-lo e vir após ele, né? Isso é importante, esse após ele. Por quê? O que isso comunica? Que você não precisa ter medo, que ele está na tua frente, iluminando o seu caminho. Então você não precisa ter medo. Eu sei que você não sabe para onde você vai. Você vai largar o emprego e não sabe para onde você vai. O que eu vou fazer? Não tenho planejamento, projeto. Não. O projeto ali, quando Jesus te chama, é segui-lo. Não é saber o que vai acontecer de fato. É segui-lo, porque ele é a luz e ele é o caminho. Então, se você segui-lo, você não vai cair. Por mais que pareça para você que você está caindo, que você está andando na noite escura, e é justamente o paradoxo da noite escura São João da Cruz, em que é uma noite para os seus sentidos e para as suas faculdades. Porque mas é uma luz porque você está seguindo a luz. Não é a luz imanente, não é a luz que a gente conhece pelos nossos olhos sensíveis. É a luz de Deus, a luz divina que para nós, para as nossas faculdades, ela está nas trevas, na escuridão das trevas, na escuridão da noite. Porque a gente não entende ela, é um mistério. A gente só percebe, tem sentimentos, tem intuição dela, de algum modo. Quem está um pouco mais acordado na vida e não tão distraído, nota, né? Então, aqui é bem interessante meditar sobre isso, né? Eles largaram tudo que eles tinham, é o sustento deles e seguiram Jesus, que eles não conheciam, né? Eles não conheciam. Foi uma situação totalmente surpresa, né? Mas simplesmente a luz de Jesus, imagina Jesus na nossa frente, a luz dele, a presença dele. Se a gente fica impactado com pessoas iluminadas, assim, com a presença delas, né? A gente fica assim, maravilhoso, assim, imagina Jesus na tua frente, assim, entendeu? Então quem tá acordado, quem olha, né? Veja, se Pedro tivesse preocupado ou seja, quem se preocupa é porque está na própria mente, está criando problemas, está muito inserido na própria mente e não está presente na ação de fato que está fazendo. Então, quem vive assim, muito embotado na própria mente e nas preocupações que ela gera, nos problemas que ela gera, que é tudo de ordem mental, não é de ordem prática de fato, né? A maioria dos problemas que a gente se insere é de ordem mental, não de ordem concreta. Porque concretamente, se olhar para fora, não tem nenhum problema. Você está viva, você está respirando, você está alimentado, você está trabalhando, sua família está saudável, está tudo bem, né? Todos os problemas, as preocupações que te abarcam, as suas emoções, é de ordem mental. São construções mentais que geram essas sensações na gente, né? Então, na maioria, é assim. São poucas as vezes, são pontuais as vezes que a gente tem problemas reais, né? Um problema de saúde de alguém, um problema real, né? Se você parar para ver, são poucos. São pontuais e poucos. Deus não permite que a gente viva imergido em problemas concretos. Não dá. Ele é muito amoroso, ninguém vive assim, né? Então, quem vive o dia inteiro preocupado e tenso, ansioso, depressivo, não é problema factual, é de ordem mental, né? Então, se Pedro fosse assim, né, preocupado lá, se ele vai conseguir peixe para comprar ou para ter o alimento do dia e tudo mais, criando né, situações na própria mente, ele não teria olhado para Jesus na frente dele e teria... Não, agora eu tenho que trabalhar. Não, eu não posso largar meu emprego agora. Agora que o peixe está chegando, eu vou soltar aqui. É o único peixe que eu tenho para levar para casa hoje. Não posso. E a pessoa aqui preocupada, que responderia isso, ela fala sem olhar para a pessoa que está convidando. Ela fala, se vocês prestarem atenção, quem é tenso demais e preocupado e dá uma resposta preocupada, não olha no olho daquele que está chamando ele. Olha para dentro de si, então tá olhando para baixo ou girando os olhos, olhando para cima, para os lados. Essa pessoa, ela não tá presente, ela tá na mente dela. Então ela tá agindo
Ela está tendo uma ação concreta de acordo com a mente dela e não de acordo com a realidade na frente dela ali se manifestando. Isso é bem perigoso, isso é o grande problema nosso. É a grande dificuldade que a gente tem. Então, se Pedro tivesse feito isso, ele teria perdido a oportunidade de ser a rocha firme, que é a nascente da igreja, a nascente do cristianismo e da cristandade, né? Ele é a rocha firme em que Deus fincou, e mais adiante a gente vai ler isso. Então ele olhou. Nesse olhar, esse olhar a mente não embota. Nesse olhar você age de acordo com o que está acontecendo ali. E nenhuma preocupação te abarca, porque você olhou de fato o que está acontecendo. E você consegue. Então não é que é um ato corajoso, porque você pensou, raciocinou e eu vou ter coragem de ir. Não. As pessoas corajosas temem também, só que não dá tempo. Não dá tempo do medo tomar conta delas, porque elas estão olhando para fora, para o que está acontecendo ali. Elas estão olhando para o que a situação está chamando elas. Está chamando para você lutar, para você caminhar. Isso é importantíssimo, isso é essencial agora. Senão você não vai ser você mais. Senão fulano vai morrer. Não, você tem que fazer isso agora. É o chamado. A tal da vocação. O chamado. É isso, gente. Você só vai captar o seu chamado se você ter essa atitude de Pedro, entendeu? Essa é a atitude dos heróis. O ato heróico é o ato corajoso que não brota da sua mente, em que você pensa mas eu vou ter coragem e vou. Não. Todo mundo tem medo. Quem diz que não tem medo, está vivendo fora da realidade completamente. Mas é simplesmente o ato de olhar para fora e não para a sua própria mente, que faz a sua ação ser para frente, no caminho, caminhando, não paralisada. Depois ele chama mais dois, né? O Tiago e o seu irmão João, o João querido, né? E eles abandonam a barca e seu pai. Veja, João era um adolescente, muito jovenzinho, né? Ele largou o pai, né? Um homem que estava aprendendo a ser um aprendiz com o pai, né? O menino geralmente é apegado ao pai. Veja só, ele abandonou o seu trabalho, o ofício que estava aprendendo para ele ser alguém na vida, e abandonou o próprio pai, né? Então, o que está mostrando aqui? A gente não deve temer, seja quem for que esteja do nosso lado. Se há um chamado ali de Deus, claro, né? Você tem que abandonar seu pai, sua mãe. Isso significa na nossa vida prática deixar de ir nos almoços de família, se afastar um pouco da família que está sendo opositora na sua conversão, no caminho que você quer seguir da ética, da moral, evitando pornografia, evitando essas bebedeiras, evitando ficar falando palavrão, ficar falando mal dos outros, fazendo fofoca, que seja. Não se preocupe. Não se preocupe se você está abrindo mão dessas coisas. E mais adiante a gente vai ler que Jesus veio para causar divisão mesmo, não porque ele causa divisão, mas porque ele separa o joio do trigo, ele traz o conhecimento para as ovelhas que forem dele, né, irem a ele. E o lobo, não, os lobos não. Então, causa divisão, é uma separação das coisas boas das más, né? Então, isso, em cada lar, em cada família, vai ter lobos e ovelhas. Não há uma família que tenha só ovelhinha ou só lobo, né? Não seria nem justo isso, porque está tudo misturado mesmo pelos quatro cantos da terra, né? Por isso que ele falou que a gente tem que ir no meio dos lobos recolher as ovelhas perdidas, né? Que a gente já falou das ovelhas perdidas lá no início, né? Então, largaram tudo aqui, o pai, e seguiram. Abandonaram e seguiram Jesus, atrás de Jesus. Vinde após mim, tá? Não se esqueçam disso. Que isso dá confiança, dá ânimo, coragem de caminhar e não de paralisar na própria mente. Porque Jesus está na frente. Ele já caminhou na frente, ele está caminhando na tua frente. E aí ele foi percorrendo toda a Galileia ensinando. Então o que ele fazia? Ensinava. Aonde? Nas sinagogas. Então ele ia para os lugares oficiais, né, para ensinar, porque os centros de ensino principal da verdade de Deus, que é a verdade que ele estava trazendo, estavam nas sinagogas. Então veja, ele chama os pecadores, mas ele não abandona a base
próprio Deus Pai colocou, que são, né, as sinagogas e aqueles sacerdotes que ele abençoava. Então ele tinha que ir lá, né, para organizar, na raiz da coisa, organizar, aperfeiçoar a lei, né? Então ele ia lá ensinar os próprios sacerdotes, né, aperfeiçoando a lei, né, trazendo as novidades, trazendo a luz, que era ele. Ia caminhando pela rua, então no caminho de uma sinagoga para outra, eles ia pregando, não perdia tempo, uma coisa, agora eu vou descansar, então agora meu caminho não falem comigo, vou comer, vou descansar, e na próxima fala comigo quando eu chegar na próxima sinagoga, não, é trabalho árduo, dia e noite sem descanso, é isso que é amor, é doação, não importa se você está cansado, se você está com fome, dizer seu sim para todo mundo que te procura, e dar a mais do que você entregaria, isso é amor, né? E é o que ele fazia o tempo todo, não negando nada, curando todos que o procuravam, que o chamavam, que estavam perto dele, curando de todas as doenças e enfermidades, né? E assim a sua fama se espalhou. Então quem quer ser famoso não tem outro modo. Quem quer ser famoso de fato em Deus e não ser famoso pela fama vã, pela vanglória de Satanás, né? Ama. Porque quem ama, Deus quer que Deus ilumina. Porque quem está amando, na verdade, é Deus em você. Você dá abertura para Deus exercer a tua vida. E não você propriamente, porque você tem preguiça, você é egoísta, eu sou egoísta, sou preguiçosa, fechada em mim, né? Quero comer gostosinho, dormir, né? Então, eu mesma não tenho capacidade alguma de amar, nenhuma, né? E cada um tem aí os seus graus, os seus níveis, né? E Deus, quando você permite que ele entre na tua vida, ele opera em você. Então, você passa a ser mais generosa porque você dá espaço para agir pelo Espírito. E aí ele te dá, Espírito Santo, te dá graça, te dá força para você conseguir. Ali mesmo cansada, falar, tá bom, vem cá, filho, vamos ler isso juntos. Eu vou te ensinar isso daqui. Eu vou ouvir suas histórias de hoje, que não tem interesse nenhum sobre aeromodelismo e sei lá o quê, né? Tá bom, entendeu? Quando você lembra de Deus, por isso que a memória é importantíssima, quando você lembra de Deus, lembrar de Deus, por isso que ler constantemente sobre Ele faz Ele estar presente na sua vida, ou seja, na sua memória recente. E aí você olha para a pessoa, contempla um pouco, lembra, né? Você olha para o seu filho te recrutando e não para sua mente, preocupações. Eu não vou dormir. Eu só tenho 1 hora para dormir. Eu só tenho 5 horas para dormir. Eu já vou ter que acordar. Você está embotado na sua mente e você não está olhando para o seu filho ali, que é Deus te convocando para um ato de amor. Deus está te dando a oportunidade de você mostrar que você quer se reunir de novo com ele, ser amiga dele, pelo seu filho ali. Então, se você se embota na sua mente, você não percebe Deus falando com você pelas coisas concretas. E aí, você fica amarga, se fecha em você e vai perdendo o seu sentido de vida. Apesar de você estar dormida, alimentada, né, cheia dos prazeres, você se sente vazia, de algum modo, e não sabe explicar o que é. É isso. É o momento que Deus te chamou para você amar. Você negou porque você estava preocupada demais com as suas necessidades pessoais ali, seja orgânicas, seja de ordem psíquica, seja de ordem espiritual, com seus estudos intelectuais, enfim, né? Que é o meu erro agora, hoje em dia. Um pecado espiritual. Então, eu, André, me abrindo com vocês aqui. Então, se você olha para fora, como Pedro fez, gente, isso é um exercício que eu tô passando para vocês. Anotem, por favor, e quem for diligente e tiver disponível e vontade de fazer isso e me mandar uma síntese desse exercício, esse exercício descrito no direct para mim, eu vou agradecer muito. Porque são exercícios que vão me vindo, eu não li em nenhum lugar, vão me vindo e depois eu perco. E eu queria ter todos esses exercícios escritos para passar para vocês quando eu formar turmas, que eu quero estar presente em turmas, presencialmente com vocês, com as moças que realmente querem se formar. Um acompanhamento, eu pretendo
Com isso, essa toda entrega que eu pretendo fazer esse ano todo de 2022 gratuita, eu pretendo juntar tudo isso e formar turmas presenciais para acompanhar e, enfim, ser mais presente nisso, né? Tá junto de vocês. Então, quem puder, eu agradeço de me mandar os exercícios que eu vou passando, me mandar no direct, eu vou guardando, tá bom? Então é isso. Aí, esse filho, para concluir esse exemplo, esse meu filho, né? Eu tô imaginando meu filho, tá, gente? Me solicita algo, se eu olho para ele, eu tô olhando para Deus me chamando. Só esse olhar já tira o meu sono de algum modo, tira a minha preocupação e eu esqueço que eu tava com sono, e esqueço que eu tava preocupada, que eu ia dormir pouco, e atendo ele. Isso me nutre num grau, vocês não têm ideia. Assim, se experimenta. Mas isso nutre num grau que não há sono, alimento algum físico que poderia fazer como. Impressionante. E eu durmo satisfeita e preenchida. Aquele vazio, a perda de sentido se esvai, né? E eu durmo menos, mas não acordo cansada, porque eu dormi satisfeita. E o que cansa demais a gente não é tanto a falta de horas, de 7, 8 horas de sono, que os médicos dizem por aí, mas que não deve negligenciar, ok, gente? Mas há situações pontuais em que não dá, não deu e acabou. Não fica se martirizando, hoje eu não dormi 8 horas, tô mal. Gente, para com isso. Não é uma coisa não é uma rotina, é uma vez ou outra, né? E se acontece por um período, é uma fase, por exemplo, do bebê que não dorme, né? Esse ano teve uma fase de 3 meses que a Anastácia estava acordando 3 a 4 vezes por noite. Eu não dormia, fiquei dormindo no chão várias vezes. Enfim, é fase, passa, de repente passou. De repente ela voltou a dormir, então ok, entendeu? Então a gente não se apegar demais a essas coisas orgânicas, físicas, minha saúde vai se corroer, eu não tô dormindo, e fazer um drama, um vitimismo, né? E para terem dó de você, pelo amor de Deus, né? Então, se você experimenta essa experiência do amor, que o amor não se explica, mas se experimenta, se vive, se você se permitir se experimentar, viver essa experiência do amor, você vai ver que não há alimento nem sono que seja capaz de chegar perto do nutriente que o amor te dá, né? E a palavra vive, não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Essa sim que é o nutriente, né? Que na Eucaristia diária é o símbolo, a representação do pão da vida, né? Que nutre a alma e o espírito, e você fica cheia de graça, disposta ao trabalho árduo que é amar ao próximo, dar mais de si do que daria, do que é seu dever e obrigação naquele dia, né? Deus dá a graça disso na Eucaristia, essa força. E que é importante ressaltar que quem não pode comungar ainda, mas está buscando a Deus, tem essa graça, tem a comunhão espiritual, porque Deus busca as ovelhas perdidas. Ele não deixa de olhar para nenhuma que está perdida, tá? Então não caiam em escrúpulos de rituais, eu não tô indo, então, meu Deus, então eu não tenho. Parem com isso também, não entre nessa armadilha satânica, tá bom? Deus é amor. E Ele olha todos que querem a Ele e que praticam o bem e que buscam o caminho da retidão, buscam segui-lo, tá bom? Então, tentem fazer essa experiência do amor, porque isso muda a vida, você perceber, experimentar o nutriente espiritual e ver que ele é muito maior, que você dorme feliz mesmo e acorda feliz mesmo tendo dormido pouco, porque você foi nutrida, tá bom? Um beijo apaixonante. Eu nunca consigo fazer 15, 20 minutos, né? Ai.